Continue ligado, vem aí a próxima atração. Está no ar a sua melhor programação. Entretenimento, música boa, sua participação e muita alegria. Só aqui na sua rádio. Rádio Macaé Gospel. Todas as opiniões ditas pelos convidados nesse programa são de responsabilidades dos mesmos. Não refletem necessariamente no quadro de ética da Rádio Macaé Gospel. Nesse momento, a Rádio Macaé Gospel passa a apresentar o programa Mensageiro da Verdade, estudo da Palavra de Deus, participações de convidados e debates. Programa Mensageiro da Verdade, a apresentação do pastor Adaelson Gomes. Bem, meus irmãos, estamos aqui novamente, graças a Deus, com a oportunidade de estar em mais um sábado abençoando a vida dos irmãos. Quero pedir perdão por pequeno atraso que ocorreu, meus amados. Estava no evento da nossa convenção, a qual eu já tenho anunciado para vocês aqui, através do nosso programa Mensageiro da Verdade. E, infelizmente, vindo de lá para cá, acabamos ainda nos enrolando um pouco, mas estamos aqui nessa tarde para estar comentando um pouco da palavra de Deus. Você, meu amado ouvinte, compartilhe essa live, compartilhe a maneira que você está sendo alcançado por essa transmissão, Facebook, YouTube, seja também pelo site da rádio ou pelo aplicativo da rádio. Venha estar compartilhando para que mais vidas venham estar sendo abençoadas. Em nome de Jesus. Quanto ao mais, vamos começar com o pé direito, vamos começar com aquela oração em nome de Jesus. É momento de falar com Deus. Vamos orar em nome de Jesus nessa oportunidade, vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado por estarmos aqui em mais um sábado, para que assim venhamos a estar abençoando, Senhor, em nome de Jesus, a vida dos amados ouvintes desta programação. Fale conosco, fale em nossas vidas, abençoe cada um daquele que está sintonizado e abençoe este conteúdo, este material, em nome de Jesus, que vai ser imposto aqui nessa tarde de sábado. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus irmãos. Está comigo aqui também nessa tarde o nosso presbítero Adael, que vai estar me ajudando, aqui no comentário da nossa EBD, e vai ser bênção de Deus para a nossa vida. A paz do Senhor, pessoal. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez, muito feliz de estar aqui juntamente com o pastor Adaelson, nessa empreita que tem sido bênção, né, para a nossa vida, para a vida dos ouvintes. E, queridos, muito feliz. Quero desejar uma boa tarde de salvação, de paz para todos que estão ouvindo na tarde desse dia que tem sido abençoado, amém? O conteúdo de hoje é bênção e que ele possa abençoar a tua vida e a vida daqueles do qual você vai compartilhar essa live, em nome de Jesus. É isso aí, meus irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. A nossa missionária Larissa, que veio conosco semana passada, ela não conseguiu também estar vindo também nessa oportunidade, mas é bênção de Deus. O nosso presbítero Adael também, que tem nos auxiliado aqui de uma maneira muito legal, vai estar conosco aqui também nessa tarde para nos ajudar a estar comentando um pouco mais da palavra de Deus. Quanto ao mais, vamos estar indo para aquele momento muito especial, momento flashback, momento a qual nós estamos recordando os anos do passado, no presente, em nome de Jesus. Amém? Só um minutinho aí que a gente está terminando rapidamente aqui, só o planejamento desse no flashback. Mas enquanto isso, vamos compartilhando, vamos em nome de Jesus, buscando a presença de Deus. E meu irmão, logo mais tem um conteúdo muito abençoado da palavra de Deus. Você que é professor da Escola Bíblica Dominical, você que é aluno da Escola Bíblica Dominical, logo mais vamos comentar sobre a unidade da igreja, meus irmãos. Vamos comentar sobre a unidade do corpo de Cristo. Vamos falar sobre uma unidade composta. E é muito interessante, baseado em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 ao 17. E vai ser bênção de Deus para a nossa vida. Eu sei que vai abençoar muito a vida dos irmãos. Momento flashback.
Louvado seja o nome de Jesus. Graças a Deus. Flashback. 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 Vejo nos seus olhos uma lágrima rolar, fazendo transparecer o seu interior. Anda sem sentido, vive sem razão, machucado está seu coração. Mas chegou a hora de tudo terminar. A dor vai embora, já pode cantar. Sinta o seu coração explodir de emoção. Jesus nele entrou. Onde Jesus mora não há tristeza. Onde Jesus mora não há dor, não há choro. Onde Jesus mora só existe alegria. A gente canta todo dia. É feliz quem tem Jesus no coração. Mas chegou a hora de tudo terminar. A dor vai embora, já pode cantar. Sinta o seu coração explodir de emoção. Jesus nele entrou. Onde Jesus mora não há tristeza. Onde Jesus mora não há dor, não há choro. Onde Jesus mora só existe alegria. A gente canta todo dia. É feliz quem tem Jesus no coração. Onde Jesus mora não há tristeza. Onde Jesus mora não há dor, não há choro. Onde Jesus mora só existe alegria. A gente canta todo dia. É feliz quem tem Jesus no coração. Onde Jesus mora não há tristeza. Onde Jesus mora não há dor. Onde Jesus mora não há tristeza. Onde Jesus mora não há dor, não há choro. Onde Jesus mora só existe alegria. A gente canta todo dia. É feliz quem tem Jesus no coração. É feliz no coração. Rádio Macaé Gospel. A sua rádio. A sua companhia. O tempo todo com você. Flashback. Flashback.
Flashback. A cruz no chão, ao seu lado um carrasco e um martelo na mão. Olhando os pregos e a multidão, sente o grande vazio no seu coração. Pegaram o mestre, deitaram sobre a cruz, abriram seus braços, não viram sua luz, juntaram seus pés, ele se achegou, e ao lado do mestre se agachou, e o martelo subiu, subiu, subiu. Sobre os pregos desceu, 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 e bateu, 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 bateu. Ergueram a cruz, lá estava pregado do mundo a luz. Nenhum gemido sequer soltou, todos viram em seu rosto a marca da dor, seu sangue jorrando, batendo no chão. Viu em todos os homens a ingratidão, mas não se irou, pediu ao Pai perdão, e o Pai perdoou, recebeu seu Espírito e chorou, sua cabeça tombou, 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 sobre o peito caiu, 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 e morreu, 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 morreu. Tudo em silêncio, nem as aves cantavam, nenhum som se ouvia. Maria olhou a tumba vazia, e ninguém se lembrou que era o terceiro dia. A tampa do túmulo estava caída, meu mestre já tinha voltado à vida. Onde está o meu mestre? Gritava Maria, quem o escondeu? Uma voz conhecida se fez ouvir. Quem procuras, Maria? Eis-me aqui, eis-me aqui. Ao teu lado estou. Flashback. Estou vivo, estou vivo, estou vivo, estou vivo, vivo estou. Estou vivo, estou vivo, estou vivo, estou vivo, vivo estou. Vivo estou.
Rádio Macaé Gospel. Essa é a sua rádio, comprovadamente a mais ouvida da região. É isso aí, meus amados, que belos hinos que tem marcado geração e gerações. Onde Jesus Mora, de Cassiane, e Marcas da Dor, da Shirley Carvalhais. 2 hinos abençoados. Como falou a letra deste último hino, muitos morreram, mas Jesus está vivo. E ele, vivo como cabeça da igreja, tem com certeza alimentado todo o seu corpo. E é exatamente este o assunto da nossa presente lição desse sábado, né, meus amados irmãos? Que na realidade vai ser lecionado amanhã, dia 21 de janeiro. E é um conteúdo muito abençoado. Eu acredito, a partir deste ponto de comentarmos um pouco sobre a natureza da igreja, nós iremos entender um pouco mais sobre a igreja de Cristo. Porque se não entendermos a origem, a natureza da igreja, é claro que a gente não consegue entender o desenrolar do seu comportamento. Logo mais estamos entrando no primeiro comercial, aí claro, nós só iremos entrar mesmo com cabeça no momento da palavra, depois do primeiro comercial. Mas até então é interessante os irmãos entender um pouco mais sobre esta natureza, um pouco mais sobre este corpo orgânico da igreja de Cristo. Isso nos é interessante de se entender, meus amados irmãos. Nós chegamos um pouco atrasado, como eu comentei para os irmãos, porque nós estávamos em uma reunião linda de pastores da nossa convenção, e foi bênção de Deus, foi bênção de Deus. E quando olhamos para esta unidade do corpo de Cristo, os irmãos se alimentando pelo pão que desce do céu, desde já aqui na rede que eu fiz a transmissão, quero agradecer aos irmãos também que estiveram conosco, presente lá, pastor Sérgio Gomes, que teve ministrando essa palavra tão abençoada da parte de Deus. Agradeço pela sua vida e por cada um dos irmãos que compareceram conosco, os irmãos que vieram de Campos, os que vieram também lá da região serrana, do nosso estado do Rio. Que vocês sejam abençoados cada dia mais e mais pela presença de Deus. E cremos que fomos alimentados pelo Senhor, fomos sustentados pelo Senhor, fomos fortalecidos pelo Senhor, porque é isso que a cabeça faz com o seu corpo, é isso que Cristo faz com a sua noiva. E na realidade isso é lindo, meus amados irmãos, de olhar apenas para a vontade de Cristo para a sua igreja. Cristo, ele é o mais interessado do que a igreja dar certo. A igreja tem que dar certo, porque Cristo, ele é o maior interessado neste assunto. O maior interessado não é você, pastor, que tem lutado, pelejado para tentar que as portas da sua igreja, da sua congregação continuem abertas. Não, você não é o maior interessado, não. O maior interessado é Cristo. O maior interessado é Deus. E o que é interessante é que ele fala que a porta que ele abre, isso é muito interessante, meus irmãos. A porta que ele abre não tem ninguém nem nada que consegue fechar. Nós estamos entrando aí logo mais no primeiro comercial e logo mais estamos voltando aí com o momento da palavra de Deus, tá? Com o momento aqui da pregação da palavra de Deus. E aí, gostou da programação? Anuncia aqui. Nosso WhatsApp 99206-009206-0056. Rádio Macaé Gospel. Aqui, seu negócio dá certo. Continue sintonizado na Rádio Macaé Gospel. Já já voltamos. Rádio Macaé Gospel, seu portal de música, informações e entretenimento na internet. Estamos no Radiosnet, CX Rádios, Rádio Online, na Deezer e na Alexa. Baixe nosso aplicativo na Play Store e também na Apple. Nosso site, radiomacaegospel.com.br. De Macaé, Rio de Janeiro, para o Brasil e o mundo ouvir. Siga-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii, YouTube e no Twitter. Rádio Macaé Gospel, salvando vidas, através do louvor e da palavra de Deus. Sim, sim, eu vou pra Oral Sim, pra minha vida melhorar. Ri, quero voltar a sorrir.
ha, ha, sorrir e gargalhar. Eu vou abrir a porta pra felicidade, curtir a família, amigos, sorrir à vontade. Oral Sim, a rede de implantes dentários número 1 do Brasil. O nosso carinho constrói sorrisos. Em Macaé, na rua Jorge Reide, número 60, bairro Cavaleiros. Agende a sua avaliação. 2141-2141. Camargo Multimarcas. Temos camisas de diversas marcas. Bermudas Lins, bermudas Cargos, bermudas Passeios. Temos ainda bonés, meias, cintos, vestidos, blusas femininas, saias, shorts femininos e diversos tipos de chinelos. Trabalhamos com cartões de crédito, débito e Pix. Rua principal do Brizolão número 8, ao lado do Brizolão da Nova Holanda. Nosso WhatsApp 22 999397930. Trabalhamos de segunda a sábado, de 8 às 22 horas. Camargo Multimarcas. Atenção, pastores e pastoras. Quer colocar uma programação em uma rádio? Então vem pra Rádio Macaé Gospel. Aqui você tem programação diferenciada com dinamismo e com qualidade 100% digital. Venha divulgar os cultos de sua igreja em uma rádio líder de audiência no Brasil e no mundo. Tá esperando o quê? Vem pra cá. Entre em contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 22 992 060056. Está precisando de propaganda para seu comércio ou evento? Eu tenho a solução. Venha pra Agência Publicitária. Propagandas para rádios e carros de som, vinhetas em geral. Ligue agora mesmo pelo celular WhatsApp DDD 22 99206 0056 e faça seu comércio ou evento aparecer. Agência Publicitária. A solução tá aqui. Deus, eu tenho tantas bênçãos, passa minha vida enxergar. Açougue Mercearia do Betinho da Vitória. Aproveite as promoções. Carne seca 26,99 o quilo. Calabresa Seara 17,99 o quilo. Coxinha da Asa 12,99 o quilo. Acém 19,49 o quilo. Músculo 18,99 o quilo. Alcatra 33,99 o quilo. Contrafilé 34,99 o quilo. Chá de dentro 27,99 o quilo. Linguiça de churrasco 15,99 o quilo. Peito de boi 23,99 o quilo. Mocotó 4,99 o quilo. Leite 4,49. Linguiça mineira, R$ 23,99 o quilo. Aceitamos cartão de crédito, débito, Pix, ticket de alimentação e cartão Macaíba. Nosso endereço, Rua São Mateus, de frente para a Pracinha, na Nova Esperança. Vem pra cá! Ei, você sabia que a Rádio Macaé Gospel é a segunda rádio evangélica mais ouvida em Macaé e no Norte Fluminense? As pesquisas destacaram isso e há mais de um ano na vice-liderança. Temos uma programação diferenciada com tudo que um ouvinte exigente pode encontrar. Somos líderes em som e imagens nas lives das nossas programações. Portanto, amigo comerciante, você não vai anunciar em qualquer lugar não, né? Vem anunciar conosco. Entre em contato com o nosso departamento comercial 22 992060056. Pensou em contabilidade? Pensou Fastec. Na Fastec tem contabilidade para MEI, pequenas, médias e grandes empresas, contabilidade para igrejas, imposto de renda, além de contar com preços justos e do tamanho da sua empresa. Não perca tempo, venha ser cliente do melhor escritório de contabilidade de Macaé e região. Estamos na Avenida Tancredo Neves, no coração do Parque Aeroporto. Telefone 22 99605 2922. Fastec Contabilidade. Atenção, cantores de todo o Brasil! Chegou para você a oportunidade de destacar suas músicas e alavancar sua carreira. Você tem músicas gravadas no CD, EP ou single? Venha divulgar suas músicas na Rádio Macaé Gospel. Temos um programa de segunda a sexta-feira onde tocamos as músicas dos cantores parceiros. Temos cantores parceiros em todo o Brasil. Venha ser nosso parceiro também e você torna-se nosso parceiro por 6 meses. Não é legal? Então corra, ligue agora mesmo pelo WhatsApp 22 992060056 e venha ser parceiro da rádio que é sucesso no Brasil e no mundo. Rádio Macaé Gospel, a rádio da parceria.
Você sabe que foto todo mundo tira com celular, mas uma boa foto só quem tira é um bom profissional. Você já conhece a Cris Lopes? Ela faz cobertura fotográfica, adulto, infantil, chá revelação, ensaio externo, eventos em igrejas, cerimônias em cartórios e outros. Venha registrar seus melhores momentos com a fotógrafa Cris Lopes. Nosso WhatsApp 22 997434305 e 22 99793 3817. Nosso Instagram @cris.lopesfotografia. Pensou em fotografias, lembrou Cris Lopes. Ivan Serralheiro, o rei das portas de aço. Trabalhamos com aluguel de andaimes, retráteis, galpões, grandes portões e portas de aço. Faça hoje mesmo o seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 22 98848 8907. Garantimos nossos serviços e a certeza do cliente satisfeito. Estamos há 30 anos no mercado. Trabalhamos com cartão de crédito e débito. Temos o melhor preço da região. Estamos localizados na Avenida Amaral Peixoto 907, no Parque Aeroporto em Macaé. Direção do amigo Ivan. Atenção Brasil, você está sintonizado na melhor rádio, a maior potência do rádio na comunicação. Rádio Macaé Gospel. Esta é a voz do estado do Rio de Janeiro. A melhor programação show music da internet. Divulgação da palavra de Deus. Louvores, esporte, notícias, informações, prestação de serviços e utilidade pública. Uma rádio sempre pensando na comunidade, sempre resgatando e divulgando a cultura popular para os 4 cantos da terra. Baixe nosso aplicativo na Google Play Store e acompanhe toda a nossa programação a nível de Brasil e o mundo. Rádio Macaé Gospel, a voz do estado do Rio de Janeiro, a maior potência para você. Rádio Macaé Gospel. Voltamos. Programa Mensageiro da Verdade. A apresentação do pastor Adaelson Gomes. É isso aí, meus amados, estamos de volta, graças a Deus. Nós estamos aqui para dar continuidade um pouco mais a esta palavra de Deus, uma palavra sensacional. Iremos comentar um pouco sobre a unidade da igreja, não é isso? Natureza da igreja, né? Natureza da igreja, uma unidade orgânica. E isso é muito interessante. A nossa base bíblica é no texto de 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 12 ao 17, que nos traz um esclarecimento um pouco mais completo sobre este assunto. E o que é isso? Olha só o texto base. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um só corpo, que é judeu, que é grego, que é escravo, que é livre, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas são muitos membros. E se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso você deixará de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou do olho, não sou do corpo, nem por isso deixará de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispõe os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouver. Isto é maravilhoso, né, meus amados irmãos? Nós olhamos, presbítero Adael, para este conteúdo e através desse texto base nós compreendemos um pouco mais sobre a unidade composta que nós iremos estar trabalhando um pouco mais sobre esse assunto aí. A unidade composta, ela é muito usado em todo o corpo bíblico, não só para usar para a igreja no seu contexto interino,
mas também para ser usado para trabalharmos assunto como casamento e também a Trindade, que seria sim uma unidade composta. Como nós comentamos bastante, existe um só Deus. Um só Deus, não é isso? Nós olhamos para a nossa crença, que é uma crença monoteísta, não é politeísta. É uma crença que nós defendemos a Trindade, que seria, isso é muito interessante, né? A essência de um só Deus, distinto em 3 pessoas diferentes, em 3 seres pessoais: Pai, Filho e Espírito Santo. Só que os 3 são um, em uma só essência. E isso é interessante também tratarmos sobre o casamento. Como o nosso amado Deus falou para Adão: deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unirá a sua mulher, e serão os 2 em uma só carne. Por mais que tem 2 seres pessoais, quando o casamento ele é concretizado, se torna um. Assim também a igreja. São diversos membros, mas unido no corpo de Cristo se torna um. Isso nós chamamos de unidade composta. Uma unidade composta porque é uma unidade composta por diversos membros. E a igreja não é diferente, né, presbítero? Exatamente. A igreja é uma unidade composta por diversos membros. E isso é importante a gente entender, né? A gente tem falado isso, a lição 1 e a lição 2, ela vai mais ou menos por esse lado aí também, que fala a respeito dessa unidade da igreja. É algo que tem sido muito tratado, até por ser também muito importante, né? Isso de unidade da igreja, sempre tem muita coisa para a gente poder falar a respeito disso, né? E hoje, como a gente vai tratar a respeito disso aí, né, da natureza da igreja, né, da essência da igreja, do que a igreja realmente é, né, e vai ser bênção. Então, começa aí falando de unidade da igreja, começa falando o apóstolo Paulo aí no nosso texto bíblico em classe, fala a respeito aí dessa unidade do corpo, né, que o corpo ele é composto por diversos membros, né, e a igreja é exatamente isso. A gente vai discorrer isso de forma mais ampla ao longo dessa lição que nós vamos estar lecionando aqui, mas a ideia é essa, irmãos, é nós descobrirmos aí, ou melhor, relembrarmos, porque cristão ele precisa já saber disso, né, da importância da igreja, da natureza da igreja, né? Quando a gente fala de natureza da igreja, a gente está falando da essência, né, do que é realmente a igreja, da essência da igreja, do que a igreja foi chamada para fazer, das suas principais características, né, dos seus pontos principais. Então é o que nós vamos falar aqui. A gente, né, vai dividir aqui, a lição na verdade divide aqui em 3 pontos, né, essas características. Aqui na introdução, são diversos, irmãos, diversos. Quando a gente vai falar sobre o estudo, a gente vai estudar sobre a natureza da igreja. São diversas características que a igreja precisa para ser uma igreja verdadeiramente genuína, né? Não só uma ou 2 ou 3, mas são tantas características, são tantas coisas, e a cada dia que se passa a gente percebe que a gente tem que ir aprendendo coisas novas, né, do que é ser igreja, porque é exatamente isso. Ser igreja é viver em novidade de vida, né? Ser um cristão é exatamente isso. Quando a gente pensa que a gente já sabe de tudo, aí vem uma nova situação para poder falar, para a gente poder aprender, né, irmãos? Então, mas de um modo geral, a gente tem que saber qual a natureza, qual a missão, para que a igreja é a igreja, né? A essência da igreja, os pontos da igreja, e isso é importante para a gente, né? Para a gente estar entendido do que realmente nós somos. Eu tenho falado bastante isso, né? E eu continuo falando. Infelizmente, a igreja ela anda muito perdida no que ela realmente é. Hoje a gente tem um conceito de igreja como o mundo tem, né? Muitos cristãos têm um conceito de igreja como o mundo tem. A igreja é a igreja, é uma instituição, é um lugar lá que o pessoal se junta num templo, num espaço, para poder ficar cantando, para poder ficar falando sobre a Bíblia, né? E a gente tem que entender que a igreja não é isso, né? A igreja não é esse espaço físico em si. É muito comum a gente usar esse termo hoje quando a gente vai se tratar do templo. Hoje não é comum a gente falar, você vai para onde? Eu vou para o templo adorar a Deus. Não, a gente fala, eu vou para a igreja adorar a Deus. Porque é um termo comum, né? Na nossa sociedade, até no nosso meio cristão, é comum.
Só que a igreja não é simplesmente isso aí. A gente já vem falando a respeito disso e a gente vai tratar isso aqui com mais força também hoje, né? Sobre aí a natureza da igreja, que a gente precisa compreender. Isso é importante, né? A gente trabalhando um pouco sobre esse sentido de origem e natureza. A origem da igreja é Cristo. Isso é interessante de se entender. Nós já aprendemos em lições anteriores, né? E é também essencial falar um pouco sobre a natureza da igreja. E como também vamos compreender nessa lição também um pouco sobre a missão da igreja. Nós olhamos a igreja muito hoje como algo teórico, de apenas estar pronunciando palavras. E muitas vezes não levamos o sentido de igreja de uma forma prática. Igreja vai muito mais do que um carral, como a gente comentou aqui na primeira lição, lá do Antigo Testamento, aquele grupo de pessoas. Ou eclesia também, aqui no Novo Testamento também, aquele grupo de pessoas. Nós olhamos apenas igreja como um local onde se reúne pessoas que têm fé. Mas na realidade, o assunto de igreja é muito mais envolvente do que isso. E este assunto ele é transformador. Ele é transformador. É por isso que Paulo ele vai estar escrevendo lá em Romanos capítulo 12, ele vai estar deixando claro: sede transformado pela renovação do vosso entendimento. E isso é interessante porque esta renovação que visita a nossa mente nos transforma. E nos transforma de uma maneira sensacional. A igreja de Cristo, quando ela ingressa neste assunto, no assunto de estar refletindo como luz em meio de um mundo em trevas, ela com certeza, meu irmão, não é ofuscada por nada que este mundo tenta planejar para a escondê-la. Como Jesus falou, será que é possível esconder a luz em cima de uma montanha? É claro que não é, né, meus irmãos? Assim é a igreja de Cristo. Aonde ela chega com sua origem, com sua natureza, ela cumpre a sua missão. Qualquer lugar. Isso é interessante, né, presbítero? É verdade. A igreja, pra gente entender assim, né, irmãos, de uma forma mais simples, a igreja é Cristo na terra, né? A igreja é a maior representação do céu na terra, a maior representação de Deus na terra. Nós estamos aqui cheios do Espírito Santo do Senhor para representar, né, o céu, para representar a Cristo, para representar, né, o que Deus quer com esse mundo. Eu costumo falar que a igreja é como a coluna, né, que não deixou o céu cair sobre a terra ainda, né, porque em meio a tanta maldade, em meio a tantas coisas, né, a igreja é esse elo aí que está segurando, né, tá firmando aí o céu para não cair sobre a terra, assim, de uma forma alegórica, né, irmãos? Então, queridos, nós temos que ter isso em mente. A igreja é uma representação de Cristo. Nós devemos seguir os passos de Cristo, como ele mesmo fala: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir é pisar nos mesmos lugares, seguir é estar disposto a andar pelos mesmos lugares, estar junto, sofrer as mesmas dores, sofrer da mesma forma, né? E a pior parte já passou, mas nós como igreja precisamos compreender isso aí, que o sacrifício de Cristo nos deu força para a gente continuar seguindo os seus passos e representar muito bem o que ele quer que nós façamos aqui na terra, né? A gente pode ir para a introdução já, pastor? Pode sim. Vamos aqui, né, queridos, para a introdução. Eu não vou ler tudo, irmãos, né, porque se a gente for ler tudo a gente vai perder muito tempo, né? Mas a introdução, ela trata aqui de 3 principais características, né, ali do que é uma igreja genuinamente igreja, né? Porque igrejas tem muitas, mas igrejas que são genuínas, igrejas que são realmente do céu, não são poucas também, mas em relação ao que tem de igreja, são poucas, né? É uma pouca porcentagem das igrejas que realmente buscam ser conhecidas como igreja do céu. É muito melhor a gente buscar ser conhecido como igreja do céu do que como igreja da terra, né? Porque tem essas duas partes, né? Às vezes a nossa igreja é tão reconhecida pelo homem, mas não é reconhecida no céu. E isso é um problema muito sério, do qual pastores, líderes, nós temos que nos atentar a respeito
disso, né? Então os 3 pontos aí que fala na introdução. Primeiro, a igreja ela precisa ser fundamentada na palavra. A gente vai falar muito isso a respeito ali no primeiro tópico. A igreja, para ser genuinamente conhecida, né, uma igreja, para ser uma igreja genuína, ela precisa estar fundamentada na palavra. Segundo ponto aí, a gente vai na introdução, a igreja ela precisa existir tanto na forma visível como invisível, né? Isso tinha até um tópico falando disso na lição passada, né? Sim. E a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso aí, que a igreja ela não é só visível, mas ela também é invisível, né? E o último ponto aí que fala na introdução é que outra característica da igreja é que ela tem que ser una, né? Tem que ser unida. A unidade da igreja, outro ponto principal. São as únicas 3 características para ser igreja? Não são. Mas a gente não dá para falar de tudo aqui, mas essas aqui são consideradas as principais. Tem outras que são, na verdade, tão importantes quanto, né? Mas uma igreja que ela é fundamentada na palavra, uma igreja que entende que existe um reino espiritual e uma igreja que está unida, é uma igreja que está de bem com o céu, né, pastor? Com certeza. A gente olha por essa perspectiva aí. Se a gente começar a olhar para a base bíblica do que é ser uma igreja, nós vamos entender que nem toda a porta que se abre e é colocado placa é reconhecida como igreja no céu. Nós olhamos por este contexto porque existe sim igreja genuína. Como nosso presbítero falou aqui, na sua palavra feliz, ele vai estar dizendo que existe sim tanto a igreja do céu como tem a igreja da terra, que pode até ser estatutária, com seu CNPJ, ter tudo certinho e legalizado. Mas todavia não se passa de uma reunião de pessoas, assim como uma comunidade de alcoólatras anônimos que tenta se reunir para buscar o bem para si mesmo. E isso é interessante porque o sentido original para ser igreja, primeiramente, ela tem que ser fundada na palavra. Uma igreja que não tem a sua característica principal na palavra de Cristo, na palavra do Senhor, não existe uma coluna, um baluarte da verdade que o alicerça como pertencente do reino espiritual. E isso é interessante por quê? Porque nós olhamos em muitas características, isso eu não estou falando de igreja grande nem igreja pequena, existe igreja pequena de Deus, sim, existe igreja pequena também, que infelizmente é mais uma reunião de pessoas, e da mesma maneira também igrejas grandes. Tem igrejas grandes, não é porque a igreja é grande que parou de ser de Deus, não. Tem igreja grande também que não se corrompe de jeito nenhum. É verdade. É igreja grande, mas são fiéis a Deus, sim. Mas também tem igreja grande que infelizmente está mais para uma reunião de pessoas do que para uma igreja, também tem. E isso é normal, não era para ser, mas infelizmente é normal. Mas a característica para ser uma igreja, ela tem que ser basicamente alicerçada pela palavra de Deus. E tem diversas outras características interessantes, mas vamos começar por essa aqui. Tem que ser alicerçada pela palavra de Deus. E este alicerce é que com certeza vai estar permitindo que ela continue de pé no dia mau. Se ela for alicerçada na palavra de Cristo, com certeza vai continuar de pé no dia mau, não é isso, presbítero? Exatamente. Então, como a gente já discorreu bem isso aí, vamos para o primeiro ponto. O primeiro ponto fala a natureza da igreja na sua dimensão confessional. Aí o primeiro subtópico aí do primeiro ponto fala da seguinte forma: fundamentada na palavra, a igreja confessional fundamentada na palavra. Uma igreja verdadeiramente bíblica é firmada na palavra de Deus. Nesse aspecto, primeiramente, temos Cristo como palavra viva e encarnada. Para não ler muito, tem outros pontos aí que eu já vou ler aqui destacados, que fala assim: a igreja bíblica possui Jesus Cristo como seu fundamento, e uma igreja bíblica é fundamentada nas Escrituras. Então, queridos, é mais ou menos o que nós já estamos falando aqui, Uma igreja bíblica, ela precisa ser fundamentada na palavra. Jesus, ele se apresenta como essa palavra lá em João capítulo 1, ele fala: eu sou o verbo, e nós compreendemos que Jesus aí está falando que ele é essa palavra, e em outras situações Jesus fala que eu sou a pedra, ele é a pedra, ele é a rocha, que fundamenta a igreja, A gente já explicou um pouco aí na primeira lição, se eu não me engano,
na primeira lição, de quem é a pedra que sustenta a igreja, se é Pedro ou se é Jesus. A gente, como igreja, né, a gente reconhece que Pedro ele teve seu papel importante na história da igreja, mas a pedra real que sustenta a igreja é Jesus e não Pedro, né, porque ele é a rocha que nos sustenta, ele é a pedra de esquina angular. E como eu falei, né, próprio Pedro lá na sua carta, ele fala que Jesus é essa pedra que sustenta a igreja, né? Então nós precisamos estar fundamentados, alicerçados em Cristo, nos ensinamentos de Cristo. A gente pega os evangelhos, né, a Bíblia como um todo é a palavra de Deus, né? Desde o Antigo Testamento, que a gente tem que destacar que o Antigo Testamento ainda serve para nós hoje, né? Tem coisas que são leis do passado que não dá para aplicar mais nos dias de hoje, mas de um modo geral as histórias, as coisas do Antigo Testamento muito aponta para o Novo Testamento, né? Uma aponta para Cristo, e nós temos que levar em consideração. Então a palavra como um todo nós temos que estar firmados nela, né? Nós temos que conhecer a Bíblia. Um pastor que ele quer que a sua igreja esteja fundamentada, um pastor que quer que a sua igreja seja conhecido como a igreja do céu, né? Alguém, um líder, ele precisa entender que não basta cantar, não basta ser um bom cantor, não basta ser engraçado, não basta só ter algumas características de coach, né? Mas ele precisa estar alicerçado na palavra, porque é a palavra que sustenta a igreja. Hoje, se a gente parar para ver, tem muitas pessoas que sabem falar, sabem usar as palavras. Hoje tem pregações muito recheadas de palavra bonita e de pouca Bíblia, né? Hoje a gente vê muita pregação recheada de palavras que tocam, de palavras que fazem chorar, mas de poucas palavras bíblicas. E quando as palavras bíblicas são isso em algumas pregações, tá? Não em todas. Quando as palavras bíblicas são aplicadas fora de contexto para poder massagear um pouco o ego das pessoas. Então, mas a Bíblia em si, não é que a Bíblia é só martelo, né, pastor? Não é que a Bíblia é só bater. A Bíblia também, ela é conforto, ela traz conforto. Muita palavra da Bíblia traz conforto pra gente, mas não é só isso. A gente tem que saber que a palavra como um todo, ela precisa ser pregada completa. E por isso aí que é bom a gente falar já desse segundo ponto aí, sobre a habitação do Espírito Santo, né? A igreja também, ela tem que ser habitada pelo Espírito. E Jesus Cristo, ele vai estar falando desde do acontecimento lá que João vai estar registrando, dizendo do Espírito que viria, que iria convencer o homem, justiça, pecado e juízo. Nós vemos isso de uma maneira prática. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, quando Paulo está pregando juntamente com Silas e os demais ali, próximo de um lago, e o coração de Lídia é aberto. Eles começam a entender um pouco, ela começa a entender um pouco sobre a palavra que Paulo está pregando juntamente com os demais. Infelizmente, hoje, tem muitas pessoas que se falam que estão se reunindo para o bem comum de uma igreja. Eles têm até conseguido interter pessoas. Eles têm conseguido, infelizmente, né, como uma palestra, como um projeto teatral, está conseguindo prender a atenção de um grupo de pessoas. Não é nem um convencimento do Espírito Santo. É sim apenas umas palavras a qual o nosso presbítero já falou aqui, que vai estar basicamente deixando aquela pessoa apaixonada por aquele assunto que está sendo trabalhado, mas muito fora do contexto e muito fora da reunião a qual Cristo quer para a sua igreja. Na realidade, hoje, o Espírito Santo ele tem sido deixado um pouco de lado, através de alguns enfeites, ou como o apóstolo Paulo falou, fábulas de invenções humanas. Infelizmente tem pessoas que têm dado muito valor a fábulas. Hoje tem muitas igrejas, meus irmãos, que infelizmente não tem mais nem usado a palavra de Deus como base para os seus ensinos. Tem pessoas que preferem usar muitos comentários de terceiro. Eu não estou falando de você pegar um comentário e enriquecer, não estou falando nada disso, tá? Mas tem pessoas hoje que estão alicerçadas só em comentários e têm esquecido a essência da palavra. Tem esquecido do Espírito. Quando penetra através da pregação, o coração da pessoa se abre e a pessoa entende o que a palavra de Deus está sendo ministrada. Eu me lembro neste acontecimento de quando Filipe estava correndo atrás da rainha do eunuco da rainha de Cadasses, né?
que Felipe olhou para ele ali naquela carruagem e falou: entendes tu o que ler? Ele fala: como que eu consigo entender se ninguém me explicar? O profeta estava falando dele ou estava falando de alguma pessoa que havia de vir? Aí é interessante que Felipe, que óbvio já estava cheio do Espírito Santo, ele consegue transmitir a palavra do Senhor na sua essência. Porque tem pessoas, meus irmãos, que infelizmente têm pegado esta palavra sem a habitação do Espírito Santo e têm usado mais ela como um objeto para estar recheando o ego da pessoa do que estar simplesmente pregando a palavra em sua essência. Porque o que transforma ainda hoje ainda é a palavra em sua essência. Porque não adianta nós termos um grupo de pessoas muito, meu irmão, lotado em nossa igreja, e infelizmente a gente olha e no reino espiritual não enxerga muito diferente do que Jesus enxergou da igreja de Laodiceia. Uma igreja que precisava de colírios para ver, uma igreja que precisava de vestes para se vestir. Ali, com certeza, eles começaram sim na sua origem de igreja, mas infelizmente eles vieram depois de um tempo perdendo essa origem. E tem pessoas que hoje já iniciam sem a origem de igreja, sem dar valor para a palavra e sem dar valor para o Espírito. Isso é interessante. Nós vamos tocar aqui no terceiro ponto aqui, o presbítero vai estar trabalhando esse assunto aí, que continua andando também no mesmo critério. Quem faz parte da igreja anda no Espírito. Exatamente. Isso não é importante? Exatamente. A habitação do Espírito Santo é o que nós somos, né? E nós que quando nós somos cheios do Espírito, a palavra ela nunca fica em segundo plano, né? A palavra de Deus ela tem que ser aplicada em sua essência, né? Ela tem que ser aplicada em sua da sua forma mais pura. Porque a palavra de Deus, queridos, ela não é só para confortar. A palavra de Deus ela conforta, mas ela também precisa constranger. Se a palavra de Deus não constrange e só conforta, então ela está sendo aplicada de forma errada. Eu mesmo me sinto muito constrangido às vezes quando eu leio a palavra, quando eu vejo o quão devotos eram nossos irmãos, né? Então a Bíblia ela precisa ser aplicada na sua mais pura essência. O pastor comentou a respeito de pessoas que usam mais comentários do que a própria Bíblia para poder aplicar, né? Usa o comentário de fulano, de cicrano, de Calvino, de Equinox. Irmãos, esses irmãos foram muito bênção, né? São exemplos para nós realmente. Mas temos que olhar para hoje também, queridos. E a única que se mantém fiel até hoje é a Bíblia. Não substitui, né? Não substitui de forma alguma. A Bíblia ela está sempre atualizada. E ela não precisa ser reescrita, né? Como fala o fulano aí há pouco tempo, que a Bíblia precisa ser reescrita. Não precisa, queridos. A Bíblia está se cumprindo nos dias de hoje na sua mais pura essência. Então nós não precisamos, né, como homens, como mulheres cheias do Espírito Santo de Deus, mudar a palavra. Temos que aplicar aquilo que Deus realmente coloca no nosso coração. E nós temos que orar para isso, né? Porque muitos não têm chorado pelos seus sermões antes de pregar. Muitos não têm sequer orado pelos seus sermões antes de pregar. Infelizmente, algumas pessoas, e eu falo porque eu já fui assim, né? Pega a Bíblia para poder ler, para poder dar uma palavra. Às vezes não ora nem para pegar a Bíblia, nem depois que leu ali e conseguiu criar alguma coisa de palavra no seu coração. E nada. E não entrega a Deus, não vê se realmente é o que Deus quer para a igreja. E usa assim dessa forma. Não é isso. Ela precisa ser pregada em sua essência, da forma que Deus quer, do jeito que Deus quer, para que o Espírito Santo, que nós somos a habitação dele, como fala aí no segundo ponto, ele é quem convence o homem do pecado. Não é choro, não é palavra para chorar, não é palavra bonita, não é isso, não é aquilo, mas é o Espírito Santo que convence. E o Espírito Santo ele não habita quando nós nos colocamos como principal autor da nossa mensagem, né? Infelizmente a gente às vezes é mais autor da nossa mensagem do que o próprio Deus. Não é errado, irmãos. A gente não pode ser hipócrita, que quando a gente está pregando, às vezes a gente fala coisa nossa. Às vezes a gente olha ali para a situação e a gente começa a falar, mas a gente não pode fugir do que Deus quer falar para a igreja. A gente pode procurar sim a melhor forma de falar, o melhor jeito de falar, mas deixar de falar o que Deus quer que nós falamos, deixar de pregar o que Deus quer que nós pregamos, para poder fazer a igreja glorificar, para falar isso, falar aquilo, vão glorificar, mas vão sair de dentro da igreja vazio, pastor. Isso é interessante, né? Eu me recordo agora a igreja de Cristo,
a igreja que é habitada pelo Espírito Santo, ela é dirigida por ele, né? Eu me lembro que quando os nossos dois irmãos, Saulo e Barnabé, eles foram separados para o ministério, o Espírito Santo falou. Os irmãos estavam reunidos e o Espírito Santo fala: separa Saulo e Barnabé para a obra que eu vos tenho chamado. Uma igreja que é dirigida pelo Espírito, meus irmãos, isso é muito lindo. O que será que nós estamos fazendo hoje na direção de Cristo? E o que será que nós estamos fazendo hoje sem a direção dele? Percebe essa tamanha importância, porque até nossas palavras hoje são mais de convencimentos pessoais do que propriamente espiritual. Nós estamos hoje, infelizmente, com diversas igrejas cheias de crentes convencidos e não convertidos, e existe uma diferença de uma coisa para outra. Quando a pessoa ela é convencida por certo assunto, por certo trabalho, estudado, isso, aquilo, outro, ela pode até ficar um tempo lá, mas ela não está ausente de escândalos. Mas quando a pessoa ela é convertida, ela é convidada pelo Senhor, como Jesus fez com Nicodemos, para nascer de novo. Porque aquele que não nasce da água e do Espírito não pode herdar o reino dos céus. Nós olhamos para as pregações cristocêntricas, porque eu gosto de falar muito isso, é muito fácil falar ou pregar o que Jesus fez, difícil é pregar o que ele pregou. Porque nas obras ele era cheio de amor. Era cheio de amor, ajudava todos. O apóstolo Pedro fala que ele andou por toda parte fazendo bem, curando a todo aquele que era oprimido pelo diabo. Mas só que em suas pregações ele não mediu esforço para estar pregando mensagem exortativa. Eu não estou falando que as pregações de Cristo foi tudo exortativa, tá? Jesus foi o consolo para muitos que choravam. Jesus olhou para Marta e para Maria e falou: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então ele teve sim também, é claro, palavras de ânimo. O problema fica quando nós direcionamos mais os acontecimentos bíblicos para estar apontando alguma coisa para preencher o ego da pessoa, do que estar separando este grupo de salvo para estar andando os passos de Cristo. Uma igreja que anda com Cristo, ela é habitada por ele, ela cresce com ele. O que é interessante na igreja primitiva, que Lucas, o evangelista Lucas, ele relata até que o Senhor aumentava o número dos salvos. E isso é muito lindo, meus irmãos. O Senhor que aumentava o número dos salvos. Uma pregação, o Senhor aumentava tanto. Outra pregação, o Senhor aumentava tanto. Tinha uma cura, o Senhor aumentava tantos. Isso é lindo. Hoje, infelizmente, nós estamos mais preocupados, nós no sentido geral, né, que eu estou falando para não dar nomes, nós estamos mais preocupados no convencimento. Passar meia hora com uma pessoa, aceita Jesus, que hoje pode ser a tua última oportunidade. Não pode passar de hoje, um carro pode te atropelar no meio da rua. Aceita Jesus, pode ser a tua última chance. Nós estamos mais preocupados por estar convencendo ele da nossa maneira humana, do que estar nos consagrando a Deus em jejum, em oração, clamando a Deus: Senhor, salva, Senhor, liberta, Senhor, transforma, Senhor, visita fulano de tal, não com um convencimento, mas com uma convenção genuína que transforme o coração dele. É exatamente isso, irmãos. A gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso aí lá no segundo ponto, né? Desse ambiente, né? Que essa questão de fazer a obra, de pregar, de falar, é fácil. É fácil eu sair daqui e falar: Jesus te ama, aceita Jesus, tentar ficar convencendo ele. Mas é o que a gente vai pegar lá no segundo ponto, né? A obra, ela não é só física, mas ela é espiritual também, né? E um complemento disso que a gente já está falando aí, como o pastor falou, o terceiro ponto, ele já faz um complemento muito bom, né? Que o título fala que quem faz parte da igreja anda no Espírito, né? Primeiro a gente falou que precisa estar fundamentado na palavra. Segundo, a gente falou que nós somos a habitação de Deus. E agora esse ponto aqui fala que quem faz parte da igreja anda no Espírito. Então nós, como igreja, queridos, precisamos andar no Espírito. O crente, quando ele está cheio do Espírito, ele tem a total certeza da sua salvação. O crente, quando ele está cheio do Espírito, ele foi regenerado, né? E o que é ser regenerado, irmãos? Regenerado é quando algo foi tirado. Por exemplo, a lagartixa. A gente tem a lagartixa, se a gente pega e arranca o rabo dela, o que acontece com a lagartixa? O rabo dela volta a crescer do mesmo jeitinho que estava. Nós, como cristãos regenerados, por estarmos longe da presença de Deus, algo foi tirado de nós. Quando nós estávamos lá do mundo, estávamos sozinhos. Foi tirado o Espírito de Deus de nós.
né, a presença do Senhor da gente. Só que quando nós voltamos para a presença de Deus, nós somos regenerados, foi nos dado o que nós tínhamos perdido, a nossa comunhão com o céu, a nossa comunhão com Deus. Então, andar em espírito nos dá essa certeza que isso realmente aconteceu com a gente, né? Nos dá essa certeza que nós somos cheios do Espírito de Deus, nos dá essa certeza da salvação. Se a gente parar para falar a respeito de certeza de salvação hoje, meu Deus do céu, pastor, muitas pessoas vão falar, não sei não. Irmão, se Jesus voltar para você, não sei não, tomara que não, né? Deixa primeiro acontecer isso, deixa primeiro acontecer aquilo, com medo, né? Porque muitas pessoas têm medo. E irmãos, é difícil, né? É difícil a gente poder ter essa coragem assim de dizer que se bater de frente com a morte, a gente vai ser fiel. Isso a gente até fala, né? Mas de frente, quando a gente bate de frente é outra coisa, mas isso não é motivo para a gente estar acovardado, irmãos, né? Muito lindo era aquela certeza do apóstolo Paulo: se morrer tá tudo bem, se viver tá tudo bem, é lucro, é ganho, não tem problema, né? E a gente tem que ser, queridos, procurar andar por essa linha aí. Não é que a gente não vai ter medo, é algo muito a gente acha que é algo muito fim, é muito final, mas não é, irmãos. Para nós que temos esperança, é só o início. Eu, às vezes, quando eu estou na igreja, que está naquela dimensão de adoração, que a gente está orando, que às vezes eu começo a chorar na presença de Deus, eu fico falando: Senhor, se o Senhor quiser me levar agora, esse é o momento, Senhor. Eu estou pronto para o Senhor me levar, pode me levar em nome de Jesus. E eu fico orando assim, porque, queridos, coisa boa é quando nós temos a certeza da nossa salvação, quando nós temos a certeza disso. E o crente cheio do Espírito, ele é assim, ele tem certeza da sua salvação, ele não tem medo, ele foi regenerado por Cristo, né? Mas é importante também dizer que nós somos regenerados para regenerar, né? E Deus, ele quer nos usar para isso, para regenerar mais pessoas, irmãos. E por isso, cheios do Espírito, quando a gente está cheio do Espírito também, pastor, a gente não abandona, vou voltar lá para o primeiro ponto, a gente não abandona a palavra de Deus, né? A gente não abandona os preceitos bíblicos, a gente não abandona o que Deus realmente quer de nós, porque por conta do abandono, né, da palavra de Deus, muitas coisas têm acontecido, né? Muitas heresias têm ganhado força por conta do abandono da palavra. Muita falsidade tem ganhado força, muita apostasia tem ganhado força. Por quê? Porque muitos têm se apostatado por não dar o devido crédito à palavra de Deus. Mas é culpa do pastor. Não só, irmãos, não é só culpa do pastor. A Bíblia está aqui, né? A nossa principal regra de fé, é o manual. Se a gente pega um carro, a gente que não conhece nada de carro, o carro está lá com o seu manual. A gente sabe o que todo mundo sabe, mas tem particularidades que você só vai saber se você olhar o manual, né? E então a gente precisa, o manual do crente é a Bíblia, é a palavra de Deus. Sem a Bíblia, irmãos, não dá. Sem a palavra de Deus, não dá. Então nós não podemos abandonar de forma alguma, né? Aí fala também nesse ponto aí, ó, lá no finalzinho, que sem a capacitação do Espírito, a igreja é inoperante e perde a sua essência. Não tem como ser igreja sem Espírito Santo, pastor. Não tem possibilidade, é impossível. É basicamente o carro funcionar sem a gasolina. É verdade, não dá. Não dá para a igreja funcionar sem o Espírito Santo. A igreja fracassa sem o Espírito Santo. E, infelizmente, essa palavra é tão importante, por quê? Porque se a gente olhar hoje, tem muitas igrejas que estão funcionando, pastor, mas estão funcionando com a segunda opção de combustível aí, né? É porque hoje nós estamos muito acostumados com renovações. O que eu vou explicar para os irmãos? Não sei se todos vocês conhecem um boneco de Olinda, por exemplo. Não sei se você conhece também. Aquela brincadeira que o pessoal brinca de boi e fica um povo embaixo dele ali apenas mexendo para dizer que o boi tá se mexendo, tá dançando naquela, não sei se é em quadrilha que o pessoal brinca com isso. Lá na nossa terra é muito isso, em festa junina. Até parece pelo movimento que tá vivo, mas se for perceber, ele não tem a essência de vivo. Assim, muitos e muitos que infelizmente têm vivido de aparência. Parece que está vivo, parece que tem o Espírito. Por quê? Ele já sabe exatamente o que fazer para tocar no cerne de cada pessoa. Então, o ser humano é fácil de se emocionar. Se ele assistir um vídeo que toca em seu coração, se ele vê uma pessoa passando por dificuldade, aquilo toca a sua alma. Tem pessoas que sabem exatamente a maneira que trabalha para estar tocando lá. E, infelizmente,
Esse não é o papel da natureza da igreja. A igreja, fundamentada na palavra, sustentada pelo Espírito e guiado pelo Espírito, tá? A igreja não anda com as suas próprias forças. É o Espírito que olha para o fulano de tal e fala: ei, não vai para lá, fica aí. Por quê? Porque eu não quero que tu vá. Aí Paulo deita, tem uma visão, e atravessa agora a Macedônia e vem nos ajudar. Isso é interessante do grito de socorro lá, que até então ele está querendo pregar na região da Ásia. E o Espírito fala: epa, não vai não, não vai não, calma aí um pouquinho. Porque quem guia ainda a igreja é o Espírito Santo. Tem pessoas que têm agido muito com as suas forças. Tem, meu irmão, o mais interessado da igreja dar certo não é você, pastor. Não é você, missionário e missionária. Não é você, obreiro. Não é você, líder do jovem, professor da escola bíblica dominical. Não é você o mais interessado. O mais interessado ainda é o dono da igreja. Se você quer que a igreja dê certo, com certeza Deus quer mais do que você. O grande problema é quando muitas vezes nós queremos passar até por cima da vontade de Deus para que a igreja venha dando certo em tal lugar. Até porque, vamos entrar já no segundo ponto aí, por causa do horário também, a natureza da igreja, ela tem suas dimensões, né? Tanto a dimensão local quanto a universal. Sim. E olhando por essa perspectiva aí, tem várias passagens bíblicas que demonstram a igreja em tais locais, quando o apóstolo direcionava a carta para a igreja que está em tal lugar. Isso é interessante, como a igreja ela chega e marca território como igreja, não é? Exatamente. Então é o segundo ponto, né, que está entrando aí agora, que a gente está falando sobre a igreja, né, a natureza da igreja nas suas dimensões local e universal. Vamos ver aqui rapidamente esse primeiro ponto aqui. Eu vou ler só uma parte pequena para a gente dar uma pincelada aqui. Primeiro ponto, local e visível. Biblicamente, podemos falar da igreja em relação às suas dimensões espacial, isto é, em relação ao local ou espaço geográfico. Ela pode ser vista e sentida. Nesse aspecto, a igreja existe localmente. Então, a princípio, né, o que está falando aqui é que a igreja existe em um local, em um espaço físico. Isso não é novidade para ninguém, né? A gente aqui no Brasil, principalmente, a gente tem muito isso. A gente olha assim, às vezes parece que tem mais igreja do que casa. Tem muito, né? Mas, e dentro dessas igrejas, desses templos, tem pessoas que são igreja, né? Que são o corpo de Cristo. E que são pessoas visíveis, né? São pessoas que tornam a igreja visível. Então, isso é importante, queridos, né? Essa reunião, essa união, a gente compreende aqui que o que o autor quer falar mais ou menos. Porque se a gente discorrer ao longo dessa leitura aí, a gente vai perceber que o autor está preocupado sobre pessoas que não acham e não acham que precisam, né, de uma igreja local para ser igreja. E na verdade precisa. A igreja, né, a gente já vai falar a respeito da igreja que é universal também, mas sem uma igreja local não dá para ser igreja. O que é igreja? É esse povo, né, mesmo reunido mesmo dentro de um templo mesmo, sendo igreja de verdade, né? Não dá para ser igreja. Quando o apóstolo Paulo, por exemplo, que é um dos autores das cartas, ele não mandou a carta para irmão para irmão. Não, ele escreveu aos santos da igreja de Éfeso, ele escreveu aos santos da igreja de Filipos, ele escreveu, enfim, carta por carta ele mandou para um povo específico, a igreja, né, que estava em determinados locais. Então, queridos, ele não mandou a carta de casa em casa porque a igreja é pessoas de casa em casa. Ou seja, o que é isso? Nós precisamos compreender que há uma necessidade muito grande da igreja hoje, né, local, a igreja física, e nós precisamos estar lá dentro. Ah, não precisa não, precisa sim, irmãos. Sem a igreja física, a igreja ela vai padecer, né? Ou vai diminuir muito o número de cristãos, né? Porque a gente tem que entender também que existem lugares, por exemplo, que não tem a igreja física. Foi atualizado, né, pastor, o número de perseguição aí, de países que são perseguidos aí por ser cristão, né? E aqui na América do Sul tem até 3, né? Eu acho que é Nicarágua, México, Bolívia, não é 3 não, né? Mais Nicarágua, México, Cuba, Bolívia. Só que não são, a maioria desses locais não são o país total. Por exemplo, o México é só a parte sul do México, a parte norte não. Se for mais próximo dos Estados Unidos, não é. Exatamente, são por causas diferentes, né? E dentro desses países não dá para ter igreja, né? Na maioria, na verdade, né? A Coreia do Norte da vida, que é o primeiro há muito tempo, não dá para ser igreja. Por quê?
para ter o templo, porque é proibido, né? O governo proíbe, não dá, mas ainda assim, né, as pessoas conseguem manter a sua fé, né? A gente vê diversos testemunhos de pessoas que têm, sei lá, uma página da Bíblia rasgada no bolso, alguém que tem uma Bíblia escondida lá, enfim, alguém que se reúne em cavernas para poder se ajudar. Então, queridos, tem lugares que não dá para ser assim, mas o que Deus quer da igreja? Deus quer da igreja que a igreja ela esteja realmente reunida em um espaço junto. A gente falou muito de unidade aqui lá na primeira lição aqui, e essa lição aqui também a gente vai falar a respeito disso. É isso que Deus quer da igreja, uma igreja local, uma igreja visível, uma igreja que seja vista, porque se a igreja não for vista, ninguém vai olhar para dentro da casa dos outros para dizer, ah não, a igreja é aquele irmão que está lá dentro da casa dele, ele não é. Amém? Isso é bom, isso é importante se entender, que as cartas normalmente foram endereçadas por os irmãos que estavam em tal lugar. E até mesmo as que foram colocadas para os anjos das igrejas lá em Apocalipse, capítulo de número 2 em diante, até aquelas cartas que foram dedicadas ao anjo da igreja que está em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Laodiceia, Filadélfia, e todas essas cartas foram endereçadas aos anjos, porque o que era o anjo lá? A palavra grega lá é angelios, ou angelios, que basicamente seria o mensageiro daquele lugar. Então, por mais que for endereçado a fulano de tal, é porque ele tinha um papel, a incumbência de estar passando para todos os demais que estavam reunidos lá. Isso é interessante porque a igreja local, ela é muito importante. A igreja local, ela é muito importante. Como o presbítero falou, tem muitos locais aqui que não tem a igreja local. Mas não é porque não tem uma igreja local, por exemplo, como países fechados que tem perseguições ferrenhas, não é porque não tem a igreja local que não existe uma igreja universal, uma igreja invisível. Visto, tá, meus irmãos? A igreja universal que nós estamos falando aqui não é de uma igreja usando a nomenclatura de uma denominação, mas sim na sua totalidade, tá? Na sua totalidade, a igreja existente. E nós iremos comentar aqui um pouco mais sobre a igreja invisível, né? Comentando um pouco sobre a unidade da igreja, vemos aqui uma citação muito legal. Paulo escreveu à igreja em Filipos: completai o meu gozo para que sintas o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Isso é interessante demais, né? Eu me recordo também das palavras de Cristo quando ele fala na sua oração: Senhor Deus, que esse povo seja um, assim como eu sou um contigo, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. A unidade da igreja é uma unidade, normalmente eu repito, uma unidade composta. É porque cada um tem também o seu querer, a sua vontade, mas eles tentam se enquadrar no querer mais aplausível para o bem do corpo de Cristo. Eu vou te dar uma explicação prática para isso. É claro, quando uma líder de irmã, de varões, de qualquer grupo da igreja, vai estar escolhendo, olha, eu quero um uniforme tal, da cor tal, para a nossa festividade. E fulano de tal pode até pensar, olha, eu queria um de outra cor, mas só que ele chega em um bem comum. Por mais que cada um tenha o seu desejo diferente, ele chega em um bem comum para a unidade saudável do corpo de Cristo. E isso aqui na realidade falta muito nessa unidade, né, presbítero? Exatamente. Não é porque às vezes não saiu como a gente planejou que não deve ser levado em consideração. Porque, irmãos, a gente não tem que olhar somente para o que a gente pensa ou para o que a gente acha que é o certo. A gente tem que olhar para o que é melhor para a igreja, né? E o melhor para a igreja é que seja feito as coisas tudo em conjunto, né? Conforme a Bíblia fala. Coisas fúteis, né? Como algumas escolhas, por exemplo, de uniforme. É algo que dá para resolver entre a gente, né? É algo que dá para resolver entre o grupo. Infelizmente, isso tem sido motivo de discussões, né, bobas dentro de igreja, e parece até brincadeira, mas infelizmente não é. São coisas, irmãos, que nós temos que estar juntos, né? Às vezes a cor do uniforme que eu gosto não é a cor de uniforme que o fulano gosta, né? E isso em diversas outras coisas, né? Não só em uniforme, mas em outras decisões que às vezes nós temos que tomar em conjunto dentro das igrejas, queridos. Precisamos estar unidos, né? Vamos para o próximo ponto aí? Também a diversidade, né? Que é basicamente o mesmo assunto. Exatamente. No outro ponto aí, a gente vai falar rapidinho que já vai chegar os comerciais, né? E o outro aí fala as particularidades das igrejas locais, né? Então, esse texto aí, ele fala exatamente que as igrejas, cada uma tem a sua particularidade. Não dá para tratar uma igreja conforme a gente trata outra. Às vezes não dá para fazer uns trabalhos em nenhuma igreja como a gente faz em outras, né? A gente tem que procurar entender a particularidade de cada igreja. Por exemplo, o que é isso?
Não dá para você olhar para a igreja do pastor Adaelso e tentar aplicar as coisas que ele aplica, a forma dele trabalhar, necessariamente na sua igreja. Claro que muitas coisas dá para pegar, mas de um modo geral, às vezes as pessoas são diferentes, as pessoas pensam diferente, tenta aplicar de outra forma, né? Porque se a gente não vê isso, a gente vai falhar, porque senão ali, se as igrejas não tivessem as suas particularidades, João teria escrevido apenas uma carta para todos, né? Para todas as igrejas, mas ele, como o pastor falou, escreveu 7 cartas diferentes, porque com 7 particularidades diferentes, né? Efésios, por exemplo, estava com problema de que tinha deixado o primeiro amor. Sim. Né? Esmirna estava com um problema que achava que era pobre, que era desprezada, mas aí a carta lá dizia que Esmirna era rica, né? Tinha Pérgamo aí com os irmãos que estavam dando ouvido à doutrina dos nicolaítas. Então cada uma com a sua particularidade diferente das igrejas. Então nós também precisamos entender que não dá para a gente ficar aplicando exatamente, sei lá, as mesmas palavras, a mesma forma de trabalhar, né, em todas as igrejas, porque a gente tem que entender a sua particularidade. E essa particularidade, pastor Adelson, é Deus que fala pra gente, né? Sim, a gente como obreiro, como pastores, como líder, a gente consegue ver, né, as particularidades, mas de um modo geral a gente precisa consultar a Deus. Deus, o que o Senhor quer da sua igreja? Às vezes não é exatamente o que Deus quer da igreja do pastor Adaelso. Tem um certo povo que ele precisa alcançar e tem outro povo que Deus quer alcançar a tua igreja, né? Então é diferente. Esse assunto aí que o nosso presbítero está tocando, ele vai ser muito repetido também já no tópico 3, lá no último também subtópico do texto, falando um pouco sobre a diversidade da unidade, né? Que é interessante que o nosso autor colocou aqui. Nós somos diferentes, porque nesse aspecto a unidade não é uniformidade. Não é todo mundo vestido com a camisa da mesma cor, mas todavia nós somos diferentes, diversos. Nós temos temperamento distinto, isso é interessante mesmo. Porque a igreja de Cristo, por mais que são diversos membros unidos em um mesmo corpo, todo mundo são seres pessoais, que têm desejos, que tem, é claro, né, meus irmãos, personalidade, porque quem não tem personalidade é uma pessoa neutra, e é muito difícil isso ocorrer. Então é claro que eles têm também o seu querer, a sua execução, a sua vontade, mas, todavia, essa diversidade, ela é unida quando é um bem comum para a igreja, quando é um propósito, quando tem um concílio, quando tem uma reunião, todos vão estar voltando para um bem comum. E isso é interessante porque a igreja de Cristo, ela trabalhando nessa diversidade, ela vai estar sendo recheada nos diversos pontos, tanto a igreja local quanto a igreja universal, que é uma igreja visível. Por mais que, já entrando no último tópico aí, no último subtópico do tópico 2, que é sobre a universalidade da igreja universal, a universal e invisível igreja, melhor falando, ela é interessante, por mais que os irmãos lá do outro continente, eles se comportam de uma maneira diferente que a minha aqui. Se você ver, por exemplo, um vídeo do pessoal do continente africano adorando, você muitas vezes pode se escandalizar pela maneira da adoração deles, porque eles brincam, eles pulam, eles são aquela cultura alegre dele, divertida. Todavia, por mais que nós somos distintos nesta maneira de se expressar na adoração, eu sei que lá tem uma igreja, que é a mesma igreja que a minha, no sentido invisível, mas todavia com a sua personalidade, com a sua cultura de adoração, com a sua maneira de se expressar. E é isso que enfeita ou deixa lindo o corpo de Cristo. Exatamente. É isso que traz aquela alegria no contexto de adoração para com o nosso Deus. As suas particularidades, né? Isso. Então é exatamente isso que a gente precisa entender. Né? São pessoas diferentes, lugares diferentes, contextos diferentes. A gente às vezes nem precisa ir ali para a África, ou aliás, lá para a África. Aqui nosso vizinho aqui, Espírito Santo, por exemplo, Minas Gerais, às vezes tem pessoas que pensam diferente, né? Então que nós possamos estar ligados nisso aí, entendidos, né? Porque tem um pregador, vou falar rapidinho, teve um pregador que uma vez falou que foi lá em Minas, aí os irmãos ficavam falando, ô burrão. E isso era uma expressão que eles usavam lá muito comum, né? Que esse pregador, quando veio para Macaé, ele acabou quase falando isso em cima do púlpito. Então, queridos, são pessoas diferentes que a gente precisa compreender, as características de cada um. Amém? Isso é interessante, tá, meus irmãos? Estamos entrando já no segundo comercial. 10 minutinhos, estamos de volta.
Música boa? Deixa com a gente. Informações? Deixa com a gente. Diversão do jeito que você gosta? Ah, deixa com a gente. Rádio Macaé Gospel. E aí, gostou da programação? Anuncia aqui. Nosso WhatsApp 992060056. Rádio Macaé Gospel. Aqui, seu negócio dá certo. Continue sintonizado na Rádio Macaé Gospel. Já já voltamos. Pensou em gravar um comercial? Nós fazemos para você. Somos do estúdio RMG. Pois é isso mesmo. Produzimos comerciais para rádios em todo o Brasil e para igrejas. Gravamos comerciais para carro de som, bicicletas, porta de loja, redes sociais e para TV. Temos mais de 200 locutores disponíveis para gravar seu comercial da maneira certa e com muito profissionalismo, do jeito que você quiser. Então não perca e entre em contato conosco pelo WhatsApp 22 99206 0056. Estúdio RMG. A Rádio Macaé Gospel é um ministério e tem sido um canal de bênção para milhares de pessoas. Temos levado a palavra de Deus para o Brasil e o mundo ouvir, mas essa obra não pode parar. Você que gosta de ajudar, seja um cooperador da obra de Deus. Contribua com um Pix no valor que você quiser e ajude essa obra missionária. Envie sua doação para o Pix 22 992 060056 e vamos continuar levando a palavra de Deus através dessa rádio. Rádio Macaé Gospel, salvando vidas através do louvor e da palavra de Deus. Igreja Pentecostal A Marca da Promessa. Visite um dos nossos cultos. Domingos, a partir das 19 horas, culto de louvor e adoração. Quarta-feira, a partir das 19 horas, campanha de libertação. Às quintas-feiras, a partir das 17 horas, círculo de oração. E aos sábados, às 8 da manhã, consagração. Nosso endereço, Rua das Orquídeas, número 29, na Nova Esperança, em Macaé. Pastores presidentes André Carlos e Vânia Castro. Igreja Pentecostal A Marca da Promessa, onde Deus espera por você. Você gosta de se vestir bem e com preço que cabe no seu bolso? Então vem pra Embraim Modas. Lá você encontra vestidos longos, saias, escarpins, sapatilhas, colchas, toalha de banho, cortinas, roupas masculinas, social, bíblias. Além de você encontrar também porta-tempero, óleo ungido, doces e acessórios. Vem pra cá e confira o que estamos anunciando. Nosso endereço: Rua W18, Travessa Pajuçara, ao lado da Igreja Missão Revelada, no coração do Lago Mar. Direção: Pastora Aline Embraim e Pastor Josiel. Loja Embraim Modas. Quer aprender a tocar violão, guitarra, contrabaixo e teclado? Vem pra aula de músicas aprender com os professores Jefferson Brito e Pastor Abraão Costa. Aqui você aprende a teoria e prática, básico e avançado. Temos aulas aos sábados às 10:30 da manhã. Endereço: Rua 11, número 60, na Assembleia de Deus, Visão e Fé, em frente ao CIEP, na Nova Holanda. Maiores informações pelo WhatsApp 22 997 24 4467. Você tá com festividade na sua igreja? Venha divulgar conosco. Tá pensando em colocar uma programação numa rádio? Vem pra Macaé Gospel. Temos um completo programa de automação. Live com câmeras com som e imagem em Full HD. Temos lindos cenários virtuais pra sua live ficar ainda mais brilhante. Não perca tempo. Entre em contato conosco pelo WhatsApp 22 99206 0056. Vem pra rádio Macaé Gospel. Ei você, irmão cantor evangélico, quer fazer uma divulgação do seu trabalho? Entre em contato hoje mesmo pelo Zap 22 99206 0056. Fale com o pastor André Carlos. Divulgamos seu CD em forma de vinheta comercial e ainda tocamos sua música em nossa programação. Leve o seu trabalho ao conhecimento de todos em uma rádio a nível nacional e internacional na internet. Rádio Macaé Gospel, salvando vidas através do louvor.
Assembleia de Deus, Missão Avante. Nossos cultos, sexta-feira às 19 horas, culto de libertação. Sábado de 8 às 10 horas da manhã, consagração. Domingo às 18 horas, culto da família. Venha nos fazer uma visita. Nosso endereço, Rua Lenira Moraes Soares, número 80, no Morro de São Jorge, em Macaé. Pastor Presidente, Cristiano Silva e missionária Laís Benavenuto. Assembleia de Deus, Missão Avante. Lugar de gente feliz. Anuncie o seu produto, a sua marca, a sua música em nossa rádio. Ligue ou deixe um zap em nosso departamento comercial. DDD 22 99206 0056. Loja Evangélica Mulheres Virtuosas. Trabalhamos com roupas para congresso e festividades de igrejas. Temos roupas para dança profética, blusas personalizadas, roupas para congresso de jovens. Entre em contato conosco pelo WhatsApp 22 999996239. Loja Evangélica Mulheres Virtuosas. Direção Alessandra Correia. Eu quero a novidade. Agora, em Macaé, chegou o que você tanto esperava. Instituto Teológico Itadesp. Temos cursos básico, médio, bacharel e mestrado em teologia. Temos aulas presenciais e online. Fale hoje mesmo com o professor e pastor Adaelson Gomes. Não perca tempo. Vem para o Instituto Itadesp. Entre em contato conosco. 22 999 683272 ou 22 988 232632. Para crescer em conhecimento, vem para Itadesp. A Assembleia de Deus Desperta-me para Almas convida a todos para os nossos cultos. Terça-feira, culto de ensino às 19 horas. Quinta-feira, culto público às 19 horas. E domingo, culto congregacional às 18h30. Traga toda a sua família e venha adorar a Deus conosco. Endereço: Avenida Valdomiro Bittencourt, antiga W1 Travessa 34, no Lagomar, em Macaé. Pastor Presidente Adaelson Gomes. Você é nosso convidado especial. Atenção, pastores e dirigentes de igrejas. Sua igreja está com festividade, como congresso, vigílias, etc. Divulgue aqui na Rádio Macaé Gospel. Temos preços promocionais para este mês. Entre em contato pelo WhatsApp 22 99206 0056 e leve a festividade de sua igreja para o Brasil e o mundo todo ouvir. Rádio Macaé Gospel, salvando vidas através do louvor. Pensou em contabilidade? Pensou Fastec. Na Fastec tem contabilidade para MEI, pequenas, médias e grandes empresas. Contabilidade para igrejas, imposto de renda, além de contar com preços justos e do tamanho da sua empresa. Não perca tempo, venha ser cliente do melhor escritório de contabilidade de Macaé e região. Estamos na Avenida Tancredo Neves, no coração do Parque Aeroporto. Telefone 22 99605 2922. Fastec Contabilidade. Atenção Brasil, você está sintonizado na melhor rádio, a maior potência do rádio na comunicação. Rádio Macaé Gospel. Esta é a voz do estado do Rio de Janeiro. A melhor programação show music da internet. Divulgação da palavra de Deus. Louvores, esporte, notícias, informações, prestação de serviços e utilidade pública. Uma rádio sempre pensando na comunidade, sempre resgatando e divulgando a cultura popular para os 4 cantos da terra. Baixe nosso aplicativo na Google Play Store e acompanhe toda a nossa programação a nível de Brasil e o mundo. Rádio Macaé Gospel, a voz do estado do Rio de Janeiro, a maior potência para você. Rádio Macaé Gospel. Voltamos. Programa Mensageiro da Verdade. A apresentação do pastor Adaelson Gomes. É isso aí, meus irmãos, estamos de volta, falando um pouquinho também sobre esse lado de igreja una, que está aí no nosso último tópico, no primeiro subtópico do tópico terceiro. A igreja é una, isso significa que a igreja é indivisível.
Meus irmãos, isso é legal, né? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele compara a igreja como um corpo de muitos membros, mas um corpo só. E nesse contexto é interessante porque ele traz ali tanto membros superiores como membros inferiores. Ele vai estar usando o exemplo do olho que é muito importante para o corpo, mas o olho sozinho, ele não é corpo. Porventura, se a gente arrancar o nosso olho, ele vai tornar-se corpo. E porventura também o nosso corpo, ele é todo olho. Por isso, o que é ruim, infelizmente, é que no contexto geral, muitas vezes nós somos muito extremistas, né? Quando não é 8 é 80, como minha mãe gosta de falar. Infelizmente, o reino de Deus não é assim. O reino de Deus, ele é organizado. E a igreja de Cristo não é diferente. Porque nós olhamos para cada parte, ou para cada membro do corpo de Cristo. Cada um, ele é respeitado pela sua importância em unidade. Cada um dele, ele é honrado pela devida função que lhe é imposta. Isso é interessante porque a igreja que se entende em unidade é uma igreja que, com certeza, ela é abençoadíssima pelo seu contexto de vida. Presbítero Adael, toca nesse assunto aí sobre esta unidade. É verdade, né? Nesse primeiro tópico aí, né, fala sobre essa igreja una, né? E o autor da nossa lição, ele é bem feliz, né, no comentário que ele faz, que o diabo não consegue contra a igreja por meio da perseguição. Ele consegue por intermédio da divisão, né? E aqui no Brasil a gente tem, se a gente for falar de lista de perseguição, se a gente for falar de relação à perseguição, a perseguição no Brasil ela não é tão forte, né? Existe uma perseguição, né, cultural, digamos assim, de pessoas, mas de um modo geral não é uma perseguição tão forte a ponto de destruir ou de desfazer a igreja, né? Mas o diabo ele consegue muito êxito na divisão, né, na divisão de pessoas, e isso é muito sério. Porque como a gente está falando, no primeiro ponto a gente tratou de uma característica, né, para ser igreja que tem que estar firmado na palavra, para ser igreja de Cristo. No segundo ponto a gente tratou a respeito da igreja visível e invisível, e agora a gente está falando da união da igreja, da unidade da igreja. E algo que é muito importante, né, uma pincelada nisso aí, lá em 1 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo ele fala, ele já começa a falar ali com os irmãos, não dá para tratar vocês como espirituais, mas eu vou tratar vocês como meninos em Cristo. Por quê? Porque vocês estão agindo como meninos, né? Uns ficam falando, eu sou de Paulo, outros dizem, eu sou de Apolo. Porventura vocês não são carnais por conta disso, né? E o apóstolo Paulo ele começa a explicar que não tem esse negócio de ser de Paulo, de ser de Apolo. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o negócio de partidarismo, né? Não tem esse negócio. Hoje a gente tem muita divisão, por exemplo, eu sou... um é calvinista, outro é arminianista, e aí, meus irmãos, não tem esse negócio de ficar tomando partido de um ou de outro. Nós temos que ser bíblicos, né? Bíblicos pela palavra e unidos pela palavra, porque se nós não formos unidos, se a gente não manter a nossa unidade da igreja, em nenhum lugar nós vamos chegar, né? Porque a gente precisa estar como igreja, irmãos. A gente tem que brigar menos entre nós mesmos, né? Claro que existem assuntos que são necessários serem falados, mas às vezes a gente está tão acostumado a ficar brigando entre nós que às vezes assuntos tão bobos, tão fúteis, a gente fica dando muito crédito, né? E até o conselho que o apóstolo Paulo ele dá para Timóteo, fala para ele fugir dessas conversações, dessas conversas que não produzem nada, mas focar no seu chamado. É o que Deus quer de nós hoje, né? Que a gente esteja mais unidos, que a gente não fique tomando partidarismo, né? Como fala a lição aí, a gente tem que parar com esse negócio de preferência, de exclusivismo e preservar a unidade da nossa igreja local, né? Que é algo muito necessário para os nossos dias, preservar a unidade da igreja local e não ficar em divisão. A divisão, muitas das vezes, o inimigo ele vem, ele lança devagarzinho, né? É um ponto aqui, um ponto ali, daqui a pouco está todo mundo um para o lado e outro para o outro, né? Um de Paulo, um de Apolo e por aí vai. Isso é interessante, né? Nós já comentamos aqui também, já no bloco anterior, um pouco sobre esse subtópico 2 do último tópico presente aí da lição. Mas, todavia, é importante nós estarmos relembrando este assunto de uma maneira um pouco mais diversa. Se nós olharmos um pouco para a importância da unidade do corpo de Cristo,
nós nos baseamos mais na unidade da Trindade. Se nós abrirmos a nossa Bíblia, por exemplo, aqui o autor deixou um texto muito legal, que é o capítulo 17 de João, que isso vai estar reverberando exatamente o anseio de Jesus para uma unidade com essência. Uma unidade com essência. Aquilo que nós chamamos de unidade composta. É uma unidade que não é solidária ou solitária. É uma unidade que é composta por outro. Mas se tornam, assim é como eu falei para os irmãos, sobre o casamento, sobre a igreja, sobre a Trindade. Por mais que tenha mais de um ser pessoal, eles unem-se e se tornam uma sua essência. E isso é muito interessante. Se nós olharmos por essa perspectiva de vida aí, nós iremos nos preocupar um pouco mais com a nossa unidade como crente em Cristo. Como crente em Cristo, nós iremos entender mais, nos preocupar um pouco mais sobre o que nós estamos fazendo para que a unidade da igreja, tanto na igreja local quanto na igreja geral, universal, católica, quanto a nossa igreja geral, vai estar também se fortalecendo com a nossa parte no corpo de Cristo. Porque, meus amados irmãos, se uma parte do corpo, nós já comentamos aqui já na lição de número 2, se eu não estou enganado, se uma parte do corpo ela começar a dar defeito para o real andamento perfeito do corpo, ele é amputado. Assim, é uma pessoa que sofre de alguma enfermidade, infelizmente tem que ser amputada uma parte do seu corpo para que todo o seu corpo não venha estar perecendo. Isso é interessante, né, meus amados irmãos? O que nós temos feito para o bom comportamento e funcionamento do corpo de Cristo? Será que nós temos tentado nos alinhar cada dia mais e mais naquilo que o cabeça do corpo nos passa através de sua palavra? Porque um dos maiores desejos de Cristo, na sua oração tão essencial que ele fez, foi sobre a unidade do corpo. Senhor Deus, que este povo seja um, assim como eu sou um em ti. Não é que todos ali iriam perder a sua personalidade. O que Jesus está falando é, por mais que alguns seja mais agitado, outro seja mais calmo, fulano de tal quer ir para o norte, o outro quer ir para o sul, mas que eles façam assim como eu faço contigo. Como eu estou lá no Getsemane, a minha oração é: Senhor, se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E isto é interessante. Ele vai estar enquadrando ali deste ponto que, por mais que ele queria que passasse dele aquele cálice, ele sabia que ele estava ali com um propósito maior, e esse propósito tinha que se cumprir em sua vida. Agora, olha só para este propósito nós como igreja de Cristo. Será que nós temos muitas vezes deixado a nossa vontade, o nosso querer? Muitas vezes já nós preparamos uma pauta para o que nós iremos falar, agir, trabalhar, como nós iríamos nos portar no decorrer de todo o mês. Será que nós pedimos para Cristo saber o que Ele quer do nosso bom andamento no seu corpo? Porque muitas vezes nós nos preocupamos mais com a nossa mão. Você que é mão, eu me preocupo mais com minha mão, da maneira que eu vou pintar as minhas unhas, da maneira que eu vou limpar as minhas unhas, do produto que eu vou passar na minha mão para ficar mais macio. E muitas vezes eu esqueço que o corpo de Cristo não sou apenas eu, não é apenas a minha mão, mas eu tenho um tronco, eu tenho umas pernas, eu tenho uma cabeça, eu tenho ouvidos, eu tenho diversas coisas que, se eles forem rejeitados, todavia, o corpo não irá funcionar com a sua perfeição devida a qual Cristo está passando para que funcione. E isso é interessante para o bom comportamento de Cristo. Diversidades são muitas, mas a unidade tem que preencher toda essa diversidade. Presbítero. Exatamente, né, irmãos? O apóstolo Paulo, aí no ponto 2, ele define muito bem, né? Quando ele fala aos Filipenses, lá no capítulo 2, no versículo 2, que ele fala: completai o meu gozo para que sintais o mesmo no Senhor, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa, né? Então, queridos, o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Se nós compreendermos realmente a causa do Evangelho, aquilo que nos foi pregado, aquilo que nos foi passado, a gente vai estar sentindo vai estar com o mesmo sentimento, né? Mesmo sentimento de amor, mesmo sentimento para trabalhar para Deus, né? A gente vai estar vivendo nos mesmos propósitos, porque o propósito da igreja não pode ser vários diferentes, né? Uma parte do corpo quer uma coisa, outra parte do corpo quer outra. Não. Perceba que um corpo ele precisa andar unido, não dá para dividir um para o lado e um para o outro.
faz um, depois faz o outro, se realmente é tão importante. O que a gente precisa entender é que a gente precisa estar junto. Uma vez eu vi uma imagem que define muito bem isso, né, que tinham duas mulas, né, estavam amarradas assim, uma na ponta de cada corda. Aí tinha capim na frente de uma e tinha capim na frente da outra. O que elas fizeram? Elas ficaram puxando até cansar. Quando elas cansaram, aí uma foi para o mesmo lado da outra e os dois comeram junto, depois voltaram e comeram o outro capim que estava do outro lado junto. Ou seja, se nós entendermos que a gente precisa andar junto, precisa andar unido, a gente não precisa desfrutar de uma bênção, a gente vai desfrutar de todas as bênçãos da parte de Deus, né? Porque como o pastor já falou e foi bem feliz no seu comentário, nós queremos o bem da igreja, nós queremos o bem do corpo de Cristo, nós queremos o bom funcionamento da instituição igreja de um modo geral, ter êxito na nossa missão. Mas muito mais Deus quer do que nós, e muito mais Ele sabe do que nós precisamos do que nós mesmos. Então, consultar ao Senhor não pode ser uma coisa que vai ficar em segundo plano. Consultar ao Senhor tem que ser a primeira coisa que nós vamos fazer, para assim acontecer como aconteceu com o conselho que o apóstolo Paulo deu. Assim vocês vão sentir o mesmo ânimo, vão sentir o mesmo amor, o mesmo espírito, vão desfrutar também, né, das mesmas bênçãos, né, porque a gente precisa estar junto até para desfrutar das bênçãos, né? A Bíblia fala que nós temos que chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram também. Tudo junto, irmão. Se tiver que sofrer, a igreja vai sofrer junto. Não pode deixar só um fulano sofrendo sozinho, né? Sozinho. A gente tem que sofrer junto, né? A gente é o corpo. Eu usei isso na semana passada lá na igreja como exemplo, né? O nosso sistema imunológico. O nosso sistema imunológico do nosso corpo, quando tem uma parte do nosso corpo que está mais fraco, o nosso sistema imunológico automaticamente ele usa os órgãos que estão fortes para poder cuidar do órgão que está fraco e combater aquilo que está enfraquecendo, né, o corpo, a parte fraca que está mais fraca do corpo. Assim é a igreja. A igreja não pode deixar um membro sofrer sozinho e deixar ele lá e em determinado momento ir lá e amputar. Não, a igreja não é isso. Eu quero ver se você machucar o seu corpo em alguma parte do seu corpo, se você vai querer amputar ou vai querer tratar, né? Claro que você vai querer tratar, você não vai querer ficar deficiente do corpo. Exatamente, o corpo de Cristo é assim. Deus não quer abrir mão de ninguém. Você é o principal responsável para cuidar dos teus irmãos dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja do Senhor, né? Amém? É interessante, né, meus irmãos? Como nós já lemos aqui um pouco sobre essa unidade composta, ou a unidade de essência, o autor ele usou muito interessante essa expressão, né? Que na Trindade o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas diferentes, contudo, com uma mesma essência, possuem a mesma substância e um só propósito. É interessante, né, meus amados irmãos, que quando uma parte do corpo, como o nosso presbítero falou aqui, ele se machuca, a gente não vai lá e amputa. O fulano de tal tá com uma pedra, bateu na minha mão, eu não vou lá e amputa essa minha mão. Eu trabalho nela, eu cuido dela, eu ajudo ela para que ela venha estar se fortalecendo. Por quê? Porque nós nos preocupamos com esta mão. Assim também é o corpo de Cristo. Nós temos que aprender a nos preocupar com o corpo de Cristo, assim como nós nos preocupamos muito mais do que com o nosso. Isso é interessante para nós entendermos e vivermos em uma unidade composta, em uma unidade expressiva, em uma unidade que traga a glória de Deus para o corpo da igreja, através do cabeça que é Cristo Jesus. Meus irmãos, as horas não nos espera. Eu vou dar a oportunidade para o presbítero Adael para trazer seu comentário rapidinho. Amém? A respeito aí desse último tópico aí também, irmãos, né? A gente tem muita dificuldade em cuidar, às vezes, das pessoas que estão mal dentro da igreja, que estão de alguma forma triste ou querendo parar ou querendo desistir, mas nós não podemos abrir mão de ninguém, né? Igreja, irmãos, Deus não limpa. Tem gente que fala, pastor, Deus está limpando a igreja, né? Irmãos, Deus ele transforma, irmãos. Ele não tem esse negócio de ficar limpando a igreja, não. Ele transforma, né? E a gente tem abrido mão de muitas pessoas covardemente com comentários como esse, né? Na verdade, nós temos que suportar os fracos na fé. É o que a Bíblia nos ensina, né? Que nós temos que suportar os fracos na fé, ainda que tenhamos que fazer alguma coisa que nós não queremos. A Bíblia fala isso, né? Não com essas palavras exatamente, mas fala exatamente isso, né? Que ainda que nós tenhamos que fazer algo que nós não queremos, nós temos que sustentar os fracos na fé. Até porque é necessário, né? É necessário, por exemplo,
aqueles irmãos que são mais antigos, são mais religiosos, que são mais chatos, né, digamos assim. Porque, irmãos, eu estava pensando a respeito disso, né? Na igreja sempre tem, né, aquelas pessoas que são, embora seja da mesma denominação, tem umas pessoas que são um pouco mais liberais, outras menos, né? Mas eu costumo falar, irmãos, aquele irmão chato que às vezes está falando que não concorda com isso, não concorda com aquilo, às vezes ele é necessário. Ele é necessário às vezes para a gente não perder a mão, porque a gente, nessa onda de que a gente vai sendo mais liberal, aí daqui a pouco um monte de coisa vai entrando e a gente vai só aceitando. E então a gente precisa de sempre alguém, né, como o irmão chato, a irmã chata. A gente não pode se desfazer dele, a gente não pode querer desvincular, a gente não pode querer tirar do ministério, porque tem pessoas, a irmã é muito chata, eu não gosto de ouvir a pregação dele, eu não gosto de ouvir ele cantar, eu não gosto de ouvir ele orar. Isso não existe dentro da igreja, não pode existir dentro do corpo de Cristo, né? O pastor me deu a oportunidade para fazer as considerações finais. Eu quero concluir aqui a minha fala, né, da seguinte forma: no pensamento sobre a lição, né, a gente é um corpo e a igreja deve promover a unidade do corpo de Cristo. Então isso significa que a gente precisa estar unidos. Para crescer também a gente precisa crescer unido, né, pastor? Porque assim, se a gente vê alguém, por exemplo, na rua, às vezes tem pessoas que têm um braço maior do que o outro, às vezes tem pessoas que têm, sei lá, a perna maior do que a outra. Isso a gente chama de anomalia, né? E na igreja a gente às vezes enxerga isso, tem alguém sendo mais abençoado do que o outro, crescendo mais do que o outro, mas nós temos que entender, irmãos, que nós precisamos crescer junto como igreja. Mas o que você está falando? Que a igreja, que eu não posso crescer, que o meu ministério não pode crescer, que eu não posso pregar mais. Não estou falando isso, eu estou falando que quando você cresce, a igreja tem que crescer junto, porque você faz parte desse corpo. Você não pode, por exemplo, comecei a pregar, você não pode, por exemplo, ficar abandonando os cultos da tua igreja assim, o tempo todo, e esquecer daqui a pouco até do ministério que é um exemplo, mas estou falando de um modo geral. Você não pode crescer sozinho e largar e abrir mão da tua igreja, porque senão isso como eu falei, vai ser como uma anomalia. Você vai deixar o restante do corpo para trás e vai viver sozinho, e daqui a pouco vai estar precisando de oração do restante do corpo. Então nós precisamos crescer juntos, meus amados irmãos. Também precisamos entender que todos os membros são importantes, né? Porque, por exemplo, dentro do corpo humano, o coração da gente é muito importante. Mas o coração sozinho também não é nada, sem o restante do corpo. Mas tem pessoas que às vezes conseguem viver sem um rim, conseguem viver com um rim só. Realmente, né, pastor? Consegue viver. Mas dá uma olhada na qualidade de vida dele para você ver. A quantidade de remédio que ele precisa tomar, a quantidade de esforços que ele precisa fazer para conseguir sobreviver, né, melhor. Então, queridos, ainda que dê para fazer, a melhor opção é sempre zelar, prezar pela unidade da igreja. Amém? Amém. Glória a Deus. E é verdade, né, meus irmãos? Isso é benção. Para que a igreja venha estando saudável, tem que sim andar orientada por Cristo. Rapidamente a oração, um minutinho. É momento de falar com Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, estamos aqui mais uma vez encerrando esta programação. Obrigado por cada ouvinte que estiver conosco, Senhor. Obrigado pelo presbítero Adael, que veio aqui nos ajudar a comentar esta lição. E obrigado, Senhor, por cada um daquele que nos ajuda, que nos fortalece, cada um daquele que fazem parte do teu corpo, para que viéssemos estar andando com unidade, uma unidade, meu Senhor, com excelência. Venham continuar nos abençoando, abençoando esta programação, abençoando esta empleitada, meu Pai, através da lição a qual os teus filhos têm preparado para trabalharmos todo domingo pela manhã em nossas congregações. Seja conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. É isso aí, meus amados irmãos, nós estamos finalizando e é bênção de Deus. Eu te agradeço por você nos ajudar a fazer essa programação. Amanhã não perca a Escola Bíblica Dominical, tá? Amanhã eu te convido também, você que está sem congregar, amanhã às 19 horas, às 18h30, né, melhor falando, 18h30, nós temos nosso culto lá na Assembleia de Deus Desperta-me para Almas, é na rua 34, Avenida Biltercu, Travessa 34, a única igreja da rua, tá? Eu te convido, bairro Lagomar, Macaé, Rio de Janeiro. Estamos ficando por aqui, que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Termina
Termina aqui mais uma programação da Rádio Macaé Gospel. Volte a nos ouvir no próximo programa.